Pai, a tua palavra diz que forte é o povo que te conhece. Oséias 4:6 diz que o teu povo caiu por falta de entendimento, por falta de conhecimento. O Senhor mesmo diz: o meu povo padece por falta de entendimento e de conhecimento. Mas também entendemos que conhecimento sem sabedoria, nos tornamos uma água salgada e superficial. Porque nós queremos adentrar em coisas profundas. Nós queremos entrar no oculto do Senhor e buscar coisas novas. Nós queremos ser o pioneiro desse ano. Quando Josué ele entra na terra prometida, ele é o pioneiro, Deus, das boas novas. Pessoas aqui vão entrar em algumas casas, vão entrar em algumas empresas e serão os pioneiros da salvação. Quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. O Senhor está alinhando a caminhada do teu povo. Por isso nós abençoamos a vida do pastor Renato. Declara as suas bênçãos sobre ele. E nós queremos receber, Deus, tudo aquilo que o Senhor quer falar. Às vezes o ensino machuca, ele fere, mas ele traz vida, e vida em abundância. Ele traz justiça para a glória do teu santo nome. Você pode dizer amém por isso? Mais uma vez, dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém, ele está mandando sorrir. Amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Amém. Amados, como o pastor Reni diz, né? Que o Senhor fala que o meu povo padece por falta de conhecimento. E quando eu procuro trazer a palavra para vocês, eu venho com o intuito de ensinar vocês, amém? Então hoje eu vou compartilhar uma palavra com vocês, que o Senhor colocou no meu coração desde terça-feira. E eu tinha comentado com o pastor Reni falou: pastor, ora, vê se Deus confirma no seu coração para você trazer essa palavra para a igreja, amém? E hoje irmão, eu fiquei o dia inteiro na presença, estudando. Então abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Números. Números capítulo 16. Aqui nós vamos estudar a história de um homem que tinha uma insatisfação no coração dele. Então hoje eu quero falar sobre esse homem e nós vamos analisar algumas características desse homem. Nós vamos ver sobre Coré. Diz assim a palavra do Senhor em Números 16:1. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adatã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubem, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens, dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. Amém? Quem está acompanhando aí? E se congregaram, ou se reuniram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: basta-vos, pois, que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles, porque vós vos elevais sobre a congregação do Senhor. Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomai
vós incensários, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais a Moisés e a Coré: ouve agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Assim, tu e todo o teu grupo estais contra o Senhor. E Arão, quem é ele que murmureis contra ele? E Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto. Senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancará os olhos destes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a um deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: tu e todo o teu grupo ponde-vos perante ao Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. E tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu, Arão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e dignar-te-ás tu contra toda a congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi a Datã e Abirão, e após ele seguiram os anciões de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes homens morreram como morrem todos os homens, se foram visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam
incenso. Amém? Então nós vimos aqui, amados, o que um homem fez. Como um homem conseguiu fazer tudo isso e trouxe com ele um monte de pessoas. Aqui no versículo 1, diz que Coré, ele tomou consigo Datã e Abirão. Como o pastor Renner disse, nós temos aqui, nós tivemos o privilégio de ter uma Bíblia que ela mostra a palavra no original, no hebraico, no Antigo Testamento, e essa palavra tomou significa liderou, ou conduziu, ou comprou essas pessoas. Então, o camarada, seguinte, ele tem um negócio no coração dele, ele tem uma revolta no coração dele, mas só que sozinho, amado, ele não faz nada, sozinho ele é um medroso, amém? Então o que esse homem buscou? Esse homem foi buscar a aprovação de outras pessoas. Então ele foi buscar, então ele foi lá, conversou com Datã, conversou com Abirão, porque eram homens influentes, eram homens ricos, lá naquela época, na época da congregação de Israel, eram homens ricos, homens renomados naquele lugar. Então primeiro ele convenceu Datã e Abirão sobre o que ele estava pensando. Como se não bastasse isso, o que ele fez? Ele foi a toda a congregação e foi falando essas coisas, ele foi expondo aquilo que ele achava de Moisés, aquilo que ele não concordava com Moisés. E amados, preste atenção que isso foi corrompendo as pessoas que estavam ao redor. Convenceu 250 homens de exposição. E nessa hora, amado, como que o diabo, ele é sutil, e ele é artimanho, e ele usa as pessoas, e ele cega as pessoas. Moisés foi um homem que Deus chamou, amém? Deus chamou Moisés lá na sarça, quem lembra? Deus chamou Moisés. Moisés foi chamado, ele estava com a vida dele lá sossegada, né, com a esposa dele, com os filhos dele, e Deus chamou Moisés. Cara, você vai lá e vai libertar o povo lá do Egito. E Moisés abandonou tudo e foi lá para o Egito, para enfrentar Faraó. Deus usou a vida de Moisés e também de Arão, amado, para libertar aquele povo do Egito, para libertar aquele povo da escravidão. Deus operou sinais através da vida de Moisés e da vida de Arão. Libertou aquele povo do Egito. Abriu o mar para aquele povo passasse. Então Deus fez grandes coisas através da vida de Moisés. E o que acontece que ali, que Coré, ele começou a achar por que era Moisés e não ele. O povo começou a achar que, Coré achou que podia ser ele, ou podia ser qualquer um dos outros. O que inflamou mais Coré foi a hora que Moisés colocou Arão como sumo sacerdote, porque era irmão. Então o povo não estava achando que Moisés, porque era da família, porque era irmão, porque era conhecido, porque ele tinha uma afinidade, ele colocou Arão como sumo sacerdote. E isso instigava Coré, porque Coré era um dos homens mais ricos da época. O historiador Flávio Joséfo disse que ele era um dos homens que mais influência e mais posição tinha naquela época. A família dele era mais influente que a de Moisés, a família dele era mais rica que a de Moisés, ele era mais rico que Moisés. E esse homem, ele começou a reclamar por que era Moisés. Por que era Moisés que mandava, por que Moisés estava ditando as coisas. E isso começou a inflamar o coração dele. Amado, o que eu quero que você entenda, que nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos de quem o Senhor escolheu. Amém? Nós temos que tomar cuidado, amado. Nós temos que ter sensibilidade à sutileza do diabo.
Nós temos que parar para ouvir a quem que está falando conosco. Aquilo que estão falando conosco procede da onde? Vem da onde? O que o cara fez por você? Aquelas pessoas não olharam nenhum momento que Moisés fez por eles no passado. Que Moisés tinha feito por eles. Quantas coisas Moisés fez por eles, amado. Que Deus fez por eles através de Moisés. E nessa hora não se lembraram. Outra coisa que atiçava o coração de Coré, que deixava Coré insatisfeito, é porque Coré queria invadir a terra de Canaã já, e já batalhar e guerrear. E o Senhor não mandou Moisés fazer isso. Sabe qual é a diferença? Moisés ouve o Senhor. Moisés só se movia quando o Senhor falava para ele se mover. O acampamento só se levantava quando o Senhor falava para Moisés que ele tinha que se levantar. Não falava. Pergunta se o Senhor falava com Coré ou com Moisés. Para quem é que o Senhor dava a ordem? Eu queria ver, amado, se ele mandasse a congregação andar no meio do sol quente, no meio do deserto, ia morrer todo mundo. Ia morrer todo mundo. Porque o Senhor não falava com eles. O Senhor não falava com Coré. Amém? E isso gerou uma insatisfação no coração desse homem. E como ele estava sozinho, ele tinha que ter a aprovação das outras pessoas. Então ele chegava aqui no Oste e falava: ó, você viu lá Moisés? O cara está se achando, Oste. O cara acha que é o cara, quer mandar em todo mundo. Vai saber que esse cara vai mandar nós fazer lá na frente. Você não acha que nós devemos tirar ele do governo? Hã? Esse cara tem que ser um cara igual eu, acho. Cheio da grana, minha família é recomendada. É assim que ele fez, amado. É assim que Coré começou a comprar o coração das pessoas. Ele começou a atiçar os desejos das pessoas. Talvez ele negociou cargos para essas pessoas. Quem negociou cargos, amado, com os anjos foi Lúcifer. Amém? Lúcifer, para convencer 1/3 dos anjos, ele negociou cargos, negociou posições. Mas voltando aqui, Coré influenciou muitas pessoas. E aqui, amado, eu coloquei umas características desse homem. O que leva uma pessoa a fazer tudo isso? Primeiro ponto é inveja. Por mais que ele não queria admitir, por mais historinha que ele tenha contado por um, por outro, o que nascia no coração dele é uma inveja. O que é uma inveja, amado? É você querer estar no lugar do outro. Ele queria estar no lugar de Moisés. Sabe, amado, aquilo que Deus deu para ele não era suficiente. Sabe, pessoas assim são pessoas insubmissas. Elas não se colocam debaixo de autoridade. Elas não aceitam estar debaixo de autoridade. Quem é militar aqui? Levanta a mão. Se você se levantar contra o seu capitão, o que acontece? Cadeia? É preso. Então, amado, Deus é que levanta as autoridades. Amém? Amém. Outra situação. Pessoas assim, amado, ela nunca está satisfeita com o que o Deus deu para ela. Presta atenção. Coré e aqueles homens eram da tribo de Levi. E o Senhor já tinha dado atribuição para eles. Qual que era a atribuição das tribos de Levi? Era cuidar do ministério do tabernáculo. Amém? Eles estavam perto da presença do Senhor. Eles que cuidavam do tabernáculo, eles que faziam as coisas. E o Senhor, eles preparavam tudo para que o Senhor pudesse vir, descer no tabernáculo. Eles já tinham um ministério. Mas não, ele queria o ministério do outro. Amém? Você querer uma coisa, amado, Deus te dá é outra. Aleluia.
Quando você não aceita, aquilo que Deus te deu, ou você não aceita aquela autoridade que Deus te deu, você está rejeitando quem? Se eu não aceitar o meu pastor como minha autoridade, começar a criticar contra o meu pastor, falar contra o meu pastor, eu não estou reclamando contra ele. Eu estou reclamando contra Deus. É contra o Senhor que nós estamos reclamando. Nós temos que tomar cuidado, amado, a falar de ungido do Senhor. Eu estou dando um exemplo do pastor Reino, mas pode ser qualquer ungido do Senhor. Revolta contra Deus. Ele era revoltado contra Deus. E quando a pessoa ela já começa com todos esses itens, com a inveja, com a insubmissão, com a insatisfação do lugar que Deus deu para eles, quando ela não aceita autoridades que Deus levantou sobre a vida deles, quando eles se revoltam contra Deus, vem uma cegueira espiritual sobre a pessoa. Ele não enxerga mais isso. Ele não enxerga mais essas coisas. Ele não vê o caminho que a outra pessoa percorreu. Sabe aquilo tudo que eu falei de Moisés? Do Egito, tudo que Deus fez através da vida de Moisés? Nessa hora, eles não estavam enxergando mais nada disso. Começaram a ser ingrato. Ingratidão, amados. Sumiu aquilo que Moisés fez para eles. Não enxerga mais. Perdeu o medo, perdeu o temor. Por que o pastor está falando tudo isso para vocês? Porque essa situação, ela é marcada com uma situação de rebelião. Quando a pessoa começa a falar isso, convenceu Washington, convenceu outro, a tomar a dor dele e se levantar contra um eleito, contra um ungido do Senhor, isso se chama rebelião. Rebelião. Agora, vamos ver como Deus enxerga tudo isso. Como Deus enxergou tudo isso. Diz assim, o versículo 16, 11. Assim, tu e todo o teu grupo estais contra o Senhor. Com quem que eles estavam mexendo ali, amado? Com Deus, com o Senhor. E o profeta, amado, ele se irou. O profeta ficou muito bravo. Tanto é que ele começou a falar para Deus não atentar para a oferta deles. Aqui no versículo 15 diz assim: então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta. Deus começa a não atentar mais para a oferta deles. Nem um só jumento tomei deles, nem a um deles fiz mal. E o que acontece, amado? O profeta, ele profetiza contra esse povo, contra homens. E aqui nós percebemos uma situação. Fala para o seu irmão, como Deus ouve a voz do profeta. Fala, Deus ouve a voz de um profeta. Aonde está, pastor? Vamos ver aqui. Então, versículo 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procedem. Ou seja, ele está falando aqui que eles vão conhecer que tudo que ele fez não foi do coração de Moisés, foi o Senhor que mandou. Amém? Se estes morrerem, olha só o profeta falando, se estes morrerem como morrem todos os homens, se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Ou seja, se ele morrer de maneira natural e o corpo deles for velado, então o Senhor não me mandou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, até aí ele não tinha tido a ideia,
Depois ele fala, vai que ele faz a terra abrir a sua boca e o estragar com tudo o que é seu, vivos desceram ao abismo. Então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor, irritaram a Deus. Então quando nós nos levantamos, amado, contra o ungido, contra o homem escolhido pelo Senhor, amém? Nós não irritamos somente o sacerdote, nós irritamos ao Senhor, amém? E aquilo que o profeta abriu a sua boca e falou, o Senhor ouviu. Diz o versículo 31, e aconteceu que acabando ele de falar essas palavras, assim que ele acabou de falar essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. É forte isso, amado. Sabe, esse dia eu estava falando com uma pessoa e eu disse para ela, cara, quando nós vamos fazer certas coisas na nossa vida, nós temos que pensar não só em nós. Porque Coré, ele armou tudo isso, juntou com Abirã, Datã. Quem pagou, amado? Toda a sua família, toda a sua casa, os seus filhos, os seus empregados, os seus parentes, tudo que ele tinha, ele perdeu tudo, amado, foi tudo que ele tinha, foi para o abismo. A terra abriu a boca, engoliu eles e fechou. Então nós temos que tomar cuidado, amado, quando nós nos levantamos contra um homem de Deus. Quando uma pessoa é escolhida de Deus. Porque, amado, se essa pessoa ela tem convicção do chamado dela. Porque Moisés, ele só foi lá na frente falar com esse povo, porque ele falou assim, sei que ele mandou eu ungir Arão, sumo sacerdote. Então Moisés não tinha que temer, amado. Então um sacerdote que não tem o que temer, a hora que ele abrir a boca, a casa cai. A casa cai. Você vê o tamanho da autoridade que Deus dá para um sacerdote, para um homem escolhido dele. Nós temos que aprender a reconhecer como igreja, amado. Eu estou falando isso para a sua vida seja abençoada. Para que você não caia numa cilada dessa. Para que você não dê ouvidos a Satanás. Amém? É por isso que o pastor Renato está ensinando você nessa noite. Isso, como o pastor Renan diz, é uma palavra de libertação para nossas vidas. Porque nós vamos pensar uma ou duas vezes antes de falar do ungido do Senhor. Vocês viram em algum momento aqui, amado, Deus ir perguntar para eles o que ia fazer? Se Deus quisesse a opinião deles, Deus tinha perguntado para eles. Mas Deus em nenhum momento foi falar com o povo. Deus falava com Moisés e com Arão. Em nenhum momento Deus falou com esse povo. E como eles podiam achar que Deus estava com eles? Deus fala primeiro com o profeta. Fala para o seu irmão, Deus fala primeiro com o profeta. Eu ministrei esse dia em Andradina, na hora que Deus foi ungir Josué, ele falou para o profeta, vai lá e estenda suas mãos sobre Josué, filho de Nun. Fala com o profeta primeiro. Em algumas situações, igual Paulo, foi o próprio Deus que falou, porque quem ia lá falar com ele, né? Quem ia lá pregar Jesus para Paulo? Amados, isso é muito sério. Aqui no versículo 26, Deus diz assim, ó, e falou a congregação, Moisés falou, e falou a congregação dizendo, desviai-vos, peço-vos das tendas desses homens ímpios. Então, pode ver que esses homens já se tornaram ímpios, e mandou desviar da tenda desses rebeldes, desses homens que se rebelaram, desses homens que se erguiam contra o sacerdote. Porque Deus ele queria acabar com todo mundo, e Deus ele queria acabar com a congregação inteira, por causa daquele homem, por causa daqueles homens que se levantaram. Deus ia acabar com toda a congregação de Israel, mas pela intercessão do profeta, Deus não acabou. O profeta falou, Senhor, mas pode todo esse povo pagar por um pecado de um só homem?
Mesmo assim foi a família do cara inteira. Foi todo mundo que estava com ele. E Deus falou, se afaste da tenda deles. Amado, se afaste de pessoas assim. Não tenham comunhão com pessoas assim. Porque, amado, senão você acaba se contaminando com a influência dessas pessoas. Você pode achar que não, mas a hora que você vê, a sua casa está indo para o buraco, amado. A sua casa vai para o buraco, as coisas começam a dar errado. Aí você não entende por quê. Amém? E aconteceu que, acabando de falar das palavras, a terra se fendeu e engoliu. E a terra se abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam à Coreia e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo. Como o profeta falou, aconteceu. E a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu. Olha lá o povo, ó. Olha lá aqueles que eram amigos deles, ó. Vazou. Então você pode achar que tem um monte de amiguinho em volta e a hora que acontecer, ó, vaza, deixa lá na fogueira. Amém? E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam, para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Sabe aqueles 250? Que o bacana foi lá e convenceu? Que falou, cara, você é o cara. Vai lá, cara, talvez você vai ser o sumo sacerdote. Porque você é da tribo de Levi. Você é um cara bem sucedido. Você é mais que Arão, hein? Você é mais que Arão. Vai lá. Vamos lá reivindicar. Cara, já pensou você sumo sacerdote, Washington? Pensou? Você vai ser o cara. Qualquer um de nós pode ser. Vamos lá. Vai ser o vice. Amém? Aí o que fez? Reuniram todo lá e veio Deus falar quem que ia ser o sumo sacerdote. O que Deus usou para escolher quem era o sumo sacerdote? Simplesmente matou os outros, deixou só Arão. Veio o fogo do Senhor e consumiu os 250, ficou só Arão. Arão estava aqui, amado, imagina a cena. Arão aqui, todo mundo em volta, o fogo, matou todo mundo, ficou só ele. Deus mostrou para o povo quem era o sumo sacerdote. Deus mostrou para o povo quem ele tinha escolhido como sumo sacerdote. Amém? Isso aconteceu. E o povo ficou tudo chocado, foi para suas casas e acabou aquilo ali, né? Aí a palavra do Senhor diz assim, amado. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel fez o quê? Murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, pô, cara, olha o que vocês fizeram com o coitadinho. Tadinhos. Vocês mataram esses caras tudo, mano. Olha, você matou o nosso povo, Moisés. Olha lá, Arão, o que vocês fizeram. Quem foi que matou eles, amado? Jogaram a culpa em Moisés. Jogaram a culpa em Moisés e Arão. Começaram a reclamar, vão ver que é os parentes, os tios, os amigos. Começaram a murmurar, começou um cochicho, né? No meio da congregação. Falando, coitadinho do Coré. Coitadinho do Datã, coitadinho do Abirão. Coitadinha da mulher dele, não tinha nada a ver. Também acho coitado da mulher dele, né? Devia ter dado uma ripada na cabeça do cara. Começaram a murmurar, amado, de novo, contra quem? Contra um sacerdote do Senhor, contra um homem estabelecido pelo Senhor, um homem cujo Deus mostrou no meio de todo mundo que ele era o escolhido. Deus mostrou ali, amado, que Deus escolheu ele, o povo ainda continua reclamando. Você lembra que o pastor falou de cegueira? Continua não enxergando. Sabe por quê, amado? Multidão. Às vezes a multidão, Deus não vai dar discernimento para a multidão.
A multidão tem que ouvir os profetas, tem que ouvir os sacerdotes. Então, se você começa a dar ouvido para a multidão, você pode entrar numa enrascada. Fala para o seu irmão, se você começa a dar ouvido para a multidão, você pode entrar numa enrascada. Por quê, pastor? Vamos ler. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Fala para mim, você viu Moisés ir falar para Deus o que o povo estava falando? Está escrito aqui? O profeta precisou ir falar para Deus? Quem viu lá de cima? Quem viu a murmuração do povo? Deus, amado. Não depende do profeta. Nessa hora o profeta não depende dele, ele não tem como fazer, não pode, o que ele vai fazer? Isso foi uma coisa que Deus decidiu fazer. O que Deus decidiu fazer? Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre os seus ossos. De novo o Senhor queria acabar com o povo. De novo. Mas nessa hora Moisés não tinha mais o que falar para o Senhor. Porque lá ele já tinha: Senhor, o Senhor vai matar esse povo todo por causa de um só pecador? Mas aqui não, ele já, o que eu vou falar para o Senhor agora? De novo esse povo está murmurando, de novo esse povo está falando contra mim, contra um homem estabelecido de Deus, contra uma autoridade estabelecida por Deus. O que eu posso fazer? Moisés lembrou das coisas do Senhor. Então disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe fogo nele, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, e já começou a praga. Amado, quando você murmura contra um homem levantado por Deus, a praga vem sobre a sua casa. Ela destrói, ela vem para matar, amado. E a única coisa que nós podemos fazer nessa hora, se por acaso eu murmurei contra um homem do Senhor, é prostrar meu rosto em terra e falar: Senhor, eu me arrependo disso. Sabe o que é isso? É correr no meio da congregação e fazer expiação por aquilo que o povo falou, pela murmuração. Então, se por acaso, amado, você perceber, coloque os seus joelhos, se arrepende, traz para a luz aquilo que você fez, para que a praga cesse na sua casa. Não deixe em trevas, amado. Se por acaso um dia você fez isso, e isso pode estar atrasando a sua vida, isso pode estar bloqueando você, pode impedir o seu progresso, a sua prosperidade, ou tem muitas coisas que o Senhor tem que fazer para fazer na sua vida, e isso que você fez está atrapalhando o seu ministério, está atrapalhando a sua progressão, está atrapalhando a sua prosperidade. Então isso, amado, você tem que trazer para a luz, para que haja expiação, para que o sangue de Jesus faça expiação por isso na sua vida. Então Arão correu para o meio. Então tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos. Pensou? O coração do sacerdote? Eu avisei, eu falei, eu aconselhei, nós ministramos no culto, mas eles não ouviram, mas eles não entenderam, mas eles não quiseram dar ouvidos àquilo que o Senhor está falando. Muitas vezes o problema é que nós viemos na igreja,
e achamos que não é o Espírito Santo que fala aqui, através das nossas vidas. Do mesmo jeito que Deus falou, usou a autoridade lá sobre Moisés, Ele usa sobre os sacerdotes dele. Então, às vezes, nós não cremos. E as coisas começam a acontecer. Quando eles foram se dar conta, o tempo de Arão pegar o incenso, o incensário, e lá no meio da tenda da congregação para fazer expiação, 14.700 morreram. Fora os que morreram lá nos 250 homens e os que morreram lá nas tendas de Abirão, Datã e Coré. 14.700 morreram. Quantos ali não tinha parentes que morreram? Amado, isso é sério. O que o pastor Renato está fazendo você entender. São duas coisas que eu quero falar para você e eu vou fechar por aqui. Não se apegue a pessoas assim. Fica longe da tenda. Fica longe. Sabe por quê, amado? A praga do Senhor vai vir. A ira do Senhor vai vir. Sabe, amado, hoje nós que cremos, nós somos cobertos pelo sangue de Cristo, amém? Porque se nós não fôssemos, Deus já tinha acabado com muitos aqui, né, pastor Renan? Então, se nós não tivéssemos o sangue de Jesus, Deus já tinha acabado com muitos. Até nós. Muitos. Então, pela graça de Deus, Ele não nos consome. Mas aquilo que nós fazemos, amado, nós colhemos o que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos, nós vamos ser disciplinados por Deus por isso. Então não vai ficar barato. De qualquer maneira, não vai ficar barato. Não fica por isso mesmo. Então lá na frente nós vamos começar a ver as coisas. Tem como arrumar isso, pastor? Tem sim, amado. Traz para a luz. Traz para a luz. Quando você confessa o seu pecado, você traz ele para a luz. E quando você traz ele para a luz, você é liberto. Amém? Quando você confessa, você é curado. Quando você confessa, você é curado, é liberto daquilo que te atrapalha. Porque Deus, Ele já deu, Ele já perdoou. Então você tem que trazer para a luz. A se arrepender e trazer para a luz. Muitas coisas que nós passamos, amado, muitas coisas que nós enfrentamos, é porque nós não trazemos para a luz. Nós ficamos guardando aquilo lá dentro de nós. E não temos coragem para chegar e expor e colocar para fora e se tornar claro. Porque onde Deus habita, amado, não pode haver trevas. Aleluia. Deus abençoe sua vida.